Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mostrar a nossa ferramenta queridíssima RG Social, uma ferramenta que veio para fazer a inovação da gestão social e segurança de tecnologia com todos os requisitos e com todas as análises para você que é coordenador, diretor de ONG, igrejas, e vou mostrar aqui para você uma série de coisas, tá? Essa ferramenta vai trazer para você uma série de benefícios, mostrando com muita integridade. E aqui a gente vai mostrar agora como se você fosse aqui realizar o seu primeiro cadastro como uma ONG. Então você clica aqui em criar conta, e aí se você for uma ONG ou escola, você seleciona e aqui você vai colocar todos os dados, tá? Bom, inserir aqui os dados para a gente fazer nosso teste, clicar em criar conta, e aí você está dentro da plataforma, só que você vai ter que enviar aqui algumas informações para validar a ONG, né? Vai adentrar dentro do nosso processo administrativo. Depois que você enviar essas informações, aí sim você vai estar habilitado, mas você já vai ter acesso a toda a ferramenta, tá? Então você vai enviar aqui o cartão CNPJ, o comprovante de endereço, o RG ou CNH do responsável, tá? Frente e verso, e você vai enviar a documentação. Tá? De cara você já vai ter aqui todas as informações que você precisa. Além disso, vai chegar o e-mail, vamos ver se chegou. Olha lá, chegou o e-mail para você, né? Fazer a confirmação. Então você clica em confirmar o e-mail e aí sim vai estar lá habilitado para você que você está dentro da plataforma RG Social, tá? E aí o que que acontece? Depois disso, vamos falar aqui sobre cada aba, tá? Então, a partir do momento que você adentrou, claro, você vai ter que enviar as documentações, senão ele vai aparecer alguns pop-ups, algumas ações dentro da ferramenta vai ser bloqueada. Então, você precisa concluir toda a parte de cadastro, tá? Inclusive as suas informações bancárias, onde você vai inserir aqui a informação bancária do cartão de crédito, fazer o processo de validação das documentações, usuários, então você pode né, acrescentar os usuários, e aí você vai ter que ver toda a parte do plano de assinatura, tá? Porque vamos imaginar o seguinte, na parte gratuita, que está na descrição do site, eu vou deixar aí para você. Quando você estiver na plataforma, você clica aqui em planos e aqui você vai ver, né, no plano gratuito quais são os atendimentos, né, e as funcionalidades da ferramenta que você pode utilizar, tá? Então, os atendimentos, né, registro e acompanhamento de atendimentos sociais 50, então você consegue colocar 50 atendidos, tá? Você pode colocar 5 atividades, avaliações por atendimento 50, benefícios, né, o cadastro de gestão completa com os beneficiários são 50, chamados, você tem lá uma ferramenta que você pode criar 10 chamados, famílias, você pode colocar cadastrada 10 famílias, colaboradores, você pode pôr 5 de forma gratuita, e o processo financeiro, que é o RP, você pode colocar aqui até 20 ações, tá? E aí vem os planos pagos, tá? Quando ultrapassa, cada ação vai modificando e aí você escolhe qual é o prêmio que, né, qual é a ação, quais dos planos você vai utilizar aqui, tá? Então analise, veja direitinho quais são os benefícios, tá? Então aqui, ó, tem um painel onde você consegue visualizar com mais informações, tá? E aí todas as formas, as ferramentas. Então aqui é onde que a gente fala que são todas as funcionalidades da plataforma, tá? Então aí aqui, claro, vai ter muito mais aqui conforme as pessoas vão entrando, perguntando, tirando dúvida, nós vamos inserindo aqui dentro da plataforma para facilitar a comunicação com vocês, certo? Então esta daqui é a parte introdutória de como você vai visualizar os seus planos, e aí sim você vai analisar dentro da ferramenta aqui, ó, planos e assinatura, você vai olhar com muita calma, e aí é uma questão de análise. Cada ONG trabalha, né, com um perfil, então
você tem que olhar e ver se ele está adequado à tua necessidade, tá? Então, vá em planos e assinatura e analise tudo. Olhando para a ferramenta, a gente tem a parte dos atendidos, tá? Onde você vai fazer o cadastro dos seus atendidos com todas as informações, né? Identificação, né? A principal, a parte de documentação, contatos de emergência, endereço e domicílio, informações sociais, tá? Então tá bem completa a ferramenta. A parte escolar, os profissionais, né? Então, você está trabalhando, você está desempregado, você é autônomo, então você tem que analisar e inserir as informações, saúde e grupos, né? Relação e grupo, certo? Como você não tem aqui nenhum projeto ativo, que você não criou, ele não vai ser vinculado a nenhum projeto ainda, tá? A parte de atendimentos, também você vai analisar como que é feito, tem a parte de filtragem. Na nossa ferramenta nós temos aqui a criação com inteligência artificial, lembrando que essa é uma das ferramentas que tem dentro do RG Social que no mercado hoje não existe. Então, nós somos pioneiros nessa aba em relação à inteligência artificial. Então, tem muita coisa bacana que vai facilitar o educador, o coordenador, o diretor. Então, tem muita coisa bacana aqui. Na aba de família, né, você vai cadastrar a família e fazer o vínculo desta família com os atendidos, tá? E uma parte muito bacana na nossa plataforma, que veja bem, qual é uma das piores ações que hoje as ferramentas não entregam em relação à plataforma ERP para ONGs e escolas, tá? Imagina o seguinte, se você precisa cadastrar a família e você precisa abrir as inscrições para as pessoas, né, os pais, os acompanhantes, os responsáveis, fazer a inscrição da criança, do adolescente na ONG, normalmente não tem um processo automático ou um processo mais robusto tecnológico para facilitar o trabalho. Aqui na nossa plataforma nós temos a seguinte ação. Criado, né, o portal do responsável. E neste portal do responsável, ele vai fazer um cadastro. E aí eu vou entrar aqui, vou mostrar para você um cadastro fictício, onde você cadastra os seus filhos, os seus entes queridos dentro da plataforma e faz a inscrição diretamente por lá. Então, quando tem a vaga em aberta, ele vai visualizar quais são as vagas em abertas e vão enviar a solicitação para participar de tal atividade ou tal projeto. Tá? Isso vai chegar numa triagem e a triagem vai fazer o encaminhamento para os setores de forma organizada e dinâmica. Tá? Então a ferramenta já tem isso. Então, se você vir aqui na parte, né, de pré-cadastro, olha que interessante. Você aqui clica em gerar QR Code. E aí, olha só. Use o QR Code para divulgar o link de pré-cadastro da sua organização. Os responsáveis podem escanear o código e acessar diretamente o formulário. Mas por que não está funcionando? Porque eu não enviei a documentação. Lembrando, você tem que enviar a documentação, você precisa fazer a ativação pelo e-mail e depois de enviar a documentação e análise, quando liberar, essa função vai ficar disponível para você, tá? Então isso é muito importante, não pular o processo. E vamos seguindo, tem muita coisa que essa ferramenta faz, tá? Além disso, né, tem a parte de doação, tá? Você pode registrar as doações que foi realizada, tanto para os atendidos ou como para a família, que você seleciona a família e seleciona o atendido. E isso vai gerar uma dashboard, um relatório muito completo, tá? Na parte de projetos, então, você vai cadastrar o seu projeto, vincular e cadastrar os seus grupos atrelados ao projeto, as atividades e inscrições. Então, você controla aqui todas as inscrições que vieram pelo processo web, que as famílias fizeram um cadastro, e aí as inscrições vai aparecer aqui, e aqui é que vai fazer o processo de triagem, que aqui, normalmente nas ONGs, tem um setor responsável, que é a área social, ou a área por departamento. Cada ONG
e cada empresa trabalha de uma forma, tá? E aqui a gente faz um processo para ficar dinâmico, né? Que você, ou, né, o coordenador, diretor ou responsável da ONG, que vai definir a melhor forma, tá? O processo de desempenho dos projetos, a assiduidade, a continuidade, processo financeiro, enfim, todo o relatório da parte de projetos vai aparecer aqui, tá? Nós temos a parte de análise, de monitoramento e o impacto social que isso gera dentro do processo da RG Social. É aqui onde que você vai fazer uma análise completa sobre projetos, sobre ações, sobre mantenedores, sobre educadores, sobre gestão, enfim, é aqui que você faz o relatório completo da sua instituição, tá? Temos a parte completa de recursos humanos, uma inovação que isso não tem, essa obra-prima, nem vou falar que é uma ferramenta, tem aqui dentro, já embutido no nosso sistema, o processo de recursos humanos, tá? Que mais? A parte de voluntariado. Gente, eu trabalho com ONG e sei que o problema para você controlar horas de voluntariado, qual foi o valor que a ONG ou a empresa teve de benefício em relação à quantidade de horas, valor, assiduidade e ter um relatório completo sobre departamento, qual foi o departamento que teve o maior número de voluntariados, qual foi o melhor, né, departamento que teve a maior ascensão sobre voluntariados. Enfim, aqui tem um mundo de informação que quando você fizer o seu cadastro, você pode olhar aqui com muita calma. E ainda tem aqui, ó, gerar radar de competência. Como não tem ninguém, não tem como. E ainda com inteligência artificial, você pode separar todo o processo de relatório, tá? Então, analise com calma que tem muita coisa boa aqui, tá? Além disso, temos o processo de gestão, que é o RP financeiro, patrimônio, portaria. Gente, é muito completo isso aqui, tá? Eu só preciso que você olhe com calma, com muito carinho, que tem muita coisa boa aqui para você, tá? Tem a parte de comunicação, envios de e-mails, mas aí é internamente, tem muita coisa que vai alterar e vai melhorar, mas normalmente para nossa ferramenta é de manutenções de e-mails internos. A parte de integração de ONG. Pessoa, aonde que existe uma ferramenta que interliga uma ONG a outra ONG? Então, quando a gente fala de interligação de ONGs, e eu sou um fruto de uma obra social, eu vejo que as ONGs elas não têm um canal que se comunicam, que se conversam. Então imagina uma ONG que tem uma doação que é sobressalente até a capacidade física da ONG e ela gostaria de ajudar outra ONG. Pode ser que ela conheça, sim, mas pode ser que tem outras ações que elas não se conversam, elas não têm uma integração. Pensando nisso, nós criamos aqui o processo de integração de ONGs, tá? Doações enviadas, doações recebidas, relatórios de doações que uma fizeram para outra ou que uma recebeu da outra, transferências de beneficiários. Imagina o seguinte, você tem aqui um atendido que está numa ONG X, na zona sul de São Paulo, e você vai transferir esse atendido, ele vai ser absorvido numa outra ONG lá na Zona Leste. A partir do momento que tem o CPF do atendido, ele consegue puxar todo o histórico desse atendido para as outras ONGs e a ferramenta, a plataforma RG Social consegue transferir todas as informações que estavam ali dentro de projetos que ele participou, de qual foi a ação que ele fez, qual projeto que ele estava identificado, e aparece tudo isso automaticamente para cadastrar na outra ONG que tem a ferramenta RG Social. Gente, isso é muito inovado, não tem no mercado isso, e ainda tem aqui inteligência artificial para fazer o processo técnico operacional disso, tá? Trazendo informações, trazendo integrações de forma automática, tá? A arrecadação financeira também é uma ferramenta que é nossa, né? E aqui, gente, aqui é o pulo do gato. Aqui tem um mundo de possibilidades, tá? Uma delas, vamos lá. Lembrando, tá? Aqui, ó, como eu não recebi ainda, eu tenho que colocar, ó, reenviar, porque vai chegar a notificação no e-mail para poder ter todas essas ferramentas aqui, tá?
Bom, e aí, quando você concluir o seu cadastro, fazer toda a parte de validação, aí sim você vai poder fazer os seus eventos, tá? A partir do momento que você cria o seu evento, e aí você tem que ler todos os processos, você vai conseguir cadastrar o seu evento, colocar a imagem de capa, definir a hora e o local, o valor do ingresso, a quantidade do ingresso. E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma ferramenta poderosa integrativa que você consegue fazer, por exemplo, um churrasco para sua ONG, arrecadar valor para melhorar algum tipo de ação ou projeto dentro da sua ONG e você envia o link diretamente por aqui, tá? Então, e isso vai se perpetuar por outras e outras ações. Leilão, rifa, bazar, vaquinha online, doações e você pode cadastrar as empresas parceiras diretamente por aqui, gente. É muita inovação, né? É muita ferramenta. E o portal de transparência, tá? Esse portal de transparência ele é feito automaticamente em todo o âmbito financeiro da ONG, tá? E ainda tem um compliance financeiro, onde você vai cadastrar toda a parte de imposto, que isso vai ter cada ONG, cada empresa trabalha com o seu, e ainda você tem um Analytics, mostrando aqui toda a parte por filtros dinâmicos, mês a mês. Gente, ferramenta muito poderosa. Além disso, nós temos também a campanha social, que você pode fazer a sua campanha e todas as pessoas e empresas que estiverem dentro da ferramenta conseguem fazer o envio automático de mensagens, WhatsApps, e-mails. Então veja, tudo isso por aqui, tá? Você consegue fazer a divulgação pelo WhatsApp e existe aqui um plano, né? Que aí você precisa primeiro concluir o seu cadastro para aparecer, tá? E você consegue disparar via WhatsApp todo o processo de divulgação interna da sua ONG, tá? E aí você vai ter que ver os planos de assinaturas, analisar se ele é viável ou não para você, tá? Mas analise bem. E o processo de fatura, tá? Então veja bem, aqui é uma ferramenta completa. Eu mostrei aqui de forma vaga o que é o RG Social. Tem muito mais coisa para falar, mas aqui eu só passei aqui um resumão para você acompanhar e entender todo o nosso contexto e ver se isso é viável para você. Não perca tempo, participe, entre para dentro do projeto RG Social, que eu tenho certeza que vai trazer benefícios numa integridade absurda, com segurança, escalabilidade e utilizando inteligência artificial que no mercado não tem. Vem com a gente.